O sussurro da floresta. O despertar do Wendigo. Eu tinha 24 anos quando fui transferido para Renville, uma vila esquecida no mapa, encravada entre as árvores densas do Bosque Nacional Wayne, em Ohio. Depois de anos lidando com violência urbana em Dayton, achei que finalmente teria paz. Era uma vila de 100 pessoas, no máximo, casas de madeira antigas, trilhas de terra, um ar parado no tempo. Parecia o tipo de lugar onde o tempo se arrasta, onde os dias são todos iguais. Mas algo estava errado. Desde o primeiro dia percebi que a floresta que cercava Renville era errada. As árvores pareciam se inclinar sobre as casas, como se observassem cada movimento dos moradores. E o silêncio. Um silêncio absoluto. Nada de pássaros, nada de grilos, nem mesmo o som do vento cortando as folhas. O tempo parecia suspenso. E então vieram os sussurros, primeiro distantes, quase inaudíveis, depois cada vez mais perto. As pessoas falavam pouco, e quando falavam era com medo. Comentavam sobre os desaparecidos, Paul, um lenhador, Jacob, um garoto de 12 anos, um casal de turistas, e depois Natalie Brerewood, uma professora jovem que chegou animada para ensinar as crianças locais. Todos sumiram na floresta, nenhum corpo, nenhum sinal. Era como se a mata os tivesse engolido. Quando Natalie desapareceu, decidi agir. Organizaram uma busca, mas ninguém quis entrar muito na mata. Eu entrei, sozinho, e achei ela 2 dias depois. Estava pendurada de ponta cabeça em uma árvore, os olhos arrancados, a pele marcada com símbolos antigos. Abaixo dela, uma espiral feita com ossos humanos. E o cheiro? Um cheiro doce, podre, de carne corrompida. Naquele momento, meu rádio falhou, e ouvi meu nome. Mas era a voz da Natalie. Ela estava morta. Aquilo não era possível. Voltei para casa. Achei que estava louco. Começaram os pesadelos. Eu via rostos presos nos troncos das árvores. Gritavam, me chamavam. E quando acordava, havia pegadas de barro na minha sala. Pegadas que vinham de dentro da floresta. E uma noite, vi algo. Um vulto magro, alto demais para ser humano. Estava parado na borda das árvores me observando. Quando pisquei, desapareceu. Fui falar com o xerife Raymond, um homem velho de rosto cansado. Ele me olhou como quem já sabia. E disse apenas: a floresta sente o medo, e ela se alimenta dele. Comecei a vasculhar os arquivos antigos da cidade. Encontrei relatos datados de 1843, escritos por colonos e padres. Eles falavam de uma entidade das florestas, temida pelos nativos Shawnee. O nome era evitado, mas um texto mencionava o Wendigo. Um espírito ancestral corrompido pela fome. Ele desperta a cada ciclo, se alimenta de carne humana por 20 dias e depois hiberna por 20 anos. E quando acorda, leva tudo. Tentei avisar o departamento. Ninguém acreditou. Mas consegui convencer 2 colegas, Alan, experiente, veterano, e Mitchell, mais novo, mas corajoso. Nos acompanhou também Thomas, um caçador local conhecedor da mata. Entramos antes do amanhecer, armados com GPS, rádios e lanternas. A floresta parecia nos engolir conforme avançávamos. Galhos se moviam mesmo sem vento. Sons distorcidos ecoavam ao redor. Mitchell se afastou para urinar. Nunca mais voltou. Escutamos um estalo e algo sendo arrastado. Quando o encontramos, estava despedaçado, sem mandíbula, como se algo tivesse mastigado com prazer. Alan entrou em pânico. Correu e caiu em uma armadilha feita de ossos e cipós. Perdeu a perna na hora. Thomas atirou nas sombras. Nada sangrou. Corremos. A mata nos cercava, mudava de forma. O GPS enlouqueceu. Perdemos a orientação, mas seguimos os sussurros. Eles nos guiavam. Chegamos ao centro. Um altar de ossos enraizado no chão como uma árvore profana. Em cima havia objetos pessoais dos desaparecidos. Fotos, roupas, dentes e um crânio. Mas não era humano. Parecia de alce, mas tinha olhos, e eles se moveram. Foi quando ele apareceu. O Wendigo, 3 metros de altura, pele colada aos ossos, garras enormes, olhos fundos, famintos. Avançou. Thomas atirou. Nada aconteceu. Alan, mesmo ferido, tentou usar uma faca. Foi partido ao meio com um golpe. Fugi. Não corri. Eu rastejei, me arrastei. E ele veio atrás. Senti seu fôlego. Mas ele parou, me observou e recuou. No instante em que o Wendigo hesitou, percebi. Ele já havia se alimentado o suficiente. Thomas, Alan, Mitchell e provavelmente outros antes de nós eram apenas peças de um ritual cíclico. Era isso que a floresta escondia. Um ciclo.
Um pacto antigo, talvez inconsciente, entre aquele lugar e aquela criatura. Com um último rugido que sacudiu as árvores como se fossem papel, o Wendigo recuou para dentro de uma fenda entre as raízes da grande árvore no centro do altar. As raízes se fecharam sobre ele como dedos de uma mão monstruosa, como se a própria floresta o quisesse de volta. O chão tremeu levemente, as folhas se acalmaram, e então um silêncio profundo, mas não o mesmo de antes. Era um silêncio natural, calmo, e pela primeira vez ouvi um pássaro cantar. Eu desmaiei ali mesmo, rendido por exaustão e medo. Acordei em um hospital em Columbus 2 dias depois. Um caminhante me encontrou inconsciente, caído em uma trilha de serviço, coberto de sangue e barro. Disseram que eu estava em choque, que falei coisas sem sentido por horas, inventei uma história qualquer, um ataque de animal, uma alucinação causada por exposição. Não quis falar com ninguém. O xerife Raymond me visitou. Ele não disse nada. Apenas deixou um envelope pardo na mesa ao lado da cama. Dentro havia uma única folha de papel com uma frase escrita à mão. Daqui a 20 anos, ele acorda de novo. Prepare-se. Hoje fazem exatos 18 anos desde aquele dia. Moro no deserto de Nevada, cercado por pedras e silêncio seco. Longe de árvores, longe de florestas, mas nunca longe do medo. Ele me persegue como uma sombra que aprendeu a caminhar no meu ritmo. Tenho sonhos quase todas as noites. Sonhos com olhos nas árvores, com vozes que me chamam, com os rostos de Thomas, Alan, Mitchell e Natalie. E em todos eles vejo uma contagem regressiva. Como um relógio esculpido em raízes, faltam apenas 2 anos. O Wendigo vai acordar. E quando ele acordar, estarei esperando. Não sou mais o mesmo homem que rastejou apavorado por entre as folhas molhadas de uma floresta viva. Eu treinei, estudei, conversei com xamãs. Fui até o Canadá, conheci tribos que falam sussurrando quando mencionam o nome da criatura. Aprendi que não se mata o Wendigo com força, mas com sacrifício, com sabedoria e com o próprio silêncio que ele cultiva. Existe uma forma, um ritual, um ponto da floresta onde ele desperta e outro onde ele dorme. E entre esses 2 extremos, existe um momento, um suspiro, um erro. E é nesse erro que vou atacar. Desta vez não serei caça, serei o caçador. Porque eu conheço a floresta agora, eu conheço o ciclo, eu conheço o medo, e acima de tudo, eu conheço o Wendigo.